Raikkonen de McLaren, Villeneuve de Honda, o Trulli de Renault, Fisichella de Jordan. Aí você está acompanhando a sequência. Pode ver os 12 primeiros aí. O Irvine larga na 13ª posição, Jason Button 14º, o Sato 15º, McInnes 16º, De La Rosa 17º, Weber 18º, Mika Salo 19º, Alex Young 20º, fechando o grid. São 10 filas, são 20 carros. Schumacher já é o campeão do ano já há muito tempo, é o pentacampeão. Vale essa corrida o título de vice-campeão. O Schumacher tem 128 pontos, Rubinho tem 61, Montoya tem 44 e o Ralf Schumacher tem 42. Portanto, o Rubinho tem 17 pontos de vantagem para o Montoya e 19 pontos de vantagem para o Ralf Schumacher. Como são 20 pontos em jogo, basta o Rubinho chegar em quarto lugar que ele já pode comemorar o título de vice-campeão. Mas será vice-campeão? De qualquer forma, se nenhum dos dois ganhar a corrida. Segundo lugar não serve para nenhum dos dois, nem para Montoya nem para Ralf. Aí, Rubinho, boa sorte para você, Rubinho. Quem sabe a gente pode gritar de novo: Rubens Barrichello do Brasil, como aconteceu na belíssima vitória em Monza há 2 semanas atrás. Daqui a pouco, portanto, todas as emoções da Fórmula 1. No final de semana em que você curte muita velocidade na Globo, acompanhou a 9ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, velocíssima no anel externo de Brasília. A vitória do Beto Jorge, com o Cacá Bueno em segundo, com o Chico Serra em terceiro. E a briga que ficou agora, vantagem para o Chico. E embolados ali o Cacá, o Igor e o Beto Jorge, restando 3 etapas no Brasileiro de Stock Car. Agora vamos para a Fórmula 1. A categoria maior é Gerhard Berger, o homem que dirige a parte esportiva da BMW, que empresta a competência de seus motores aos carros da Williams. Ferrari na primeira fila. Na segunda fila, McLaren e Williams. Na terceira fila, Williams e McLaren. Mais uma vez as emoções, lembrando para você que esse circuito pega parte do oval de Indianápolis na contramão, uma curva muito veloz, uma grande reta, e depois vai para um misto estreito, quase uma pista de kart. Rubinho fechou a viseira, boa sorte para ele. Reginaldo Leme, a promessa de uma grande corrida, principalmente quando os carros chegam a 18 mil giros nessa reta e vão para essa freada que você vê aí, quando eles partem para o misto, e aquela freada ali é terrível. Reginaldo. Boa tarde, amigo da Globo. Passam até de 18 mil giros, que é uma coisa assim, há alguns anos atrás, considerada inimaginável para um motor de Fórmula 1, um motor tão exigido quanto é o de carro de Fórmula 1. O rival mais rápido da Ferrari, que foi o David Coulthard, nos treinos oficiais, está a 6 décimos de Schumacher e a 4 décimos de Rubinho. O que quer dizer que a Ferrari deve fazer uma corrida e as rivais uma outra completamente diferente. Como a gente tem visto, aliás, acontecer em quase todas as pistas este ano, principalmente no segundo semestre. Deve ser uma corrida de um pit stop só, já expliquei isso até ontem para vocês. É um circuito em que fazer 2 pit stops é muito perigoso, porque faz com que o piloto normalmente tem que andar mais rápido, e aí é um circuito em que durante 22 segundos, um tempo muito longo, os motores funcionam a pleno, quer dizer, a possibilidade de quebra é bastante grande. Briga entre Schumacher e Barrichello? Vamos esperar. Diz a Ferrari que a coisa está livre. Eu ainda acho que, por uma questão de coerência, a corrida ainda é do Rubinho essa. E, aliás, vale lembrar, né? Até hoje o Schumacher não deu passagem para o Rubinho nenhuma, do jeito que ele gostaria de ter dado, como o Rubinho teve que dar já no Grande Prêmio da Áustria. E tem aquela história, o Jean Todt, que é quem manda mesmo na Ferrari, sempre diz: façam o que eu mando e não questionem. Sequer permite um questionamento dos pilotos. Outra lembrança, é a 50ª corrida de Rubinho e Schumacher juntos. E já tem 13 dobradinhas, ainda estão atrás daquele recorde do Senna e Prost com 14. Aí vem os carros se aproximando, chegando para as posições definitivas no grid de largada. Esse fim de semana de muito esporte, de muitas emoções, começou para o Brasil o Mundial de Vôlei masculino. O Brasil está ganhando de 2-7-0 da Venezuela na estreia, 25-16 e 26-24 no segundo. Estão jogando o terceiro, amanhã o Brasil joga contra os Estados Unidos. O Schumacher deu uma passadinha ali da posição de largada, hein? Você tá vendo ali, tem aquele lugar ali? Ele agora teve que engatar uma ré ali e voltar. Passou um pouco do ponto o Schumacher.
Aí vem chegando os carros para formar as 10 filas. Schumacher e Rubinho. A primeira curva é tomada à direita. O Schumacher larga pela esquerda porque lá fora a pista é mais limpa porque por lá é o traçado. O Rubinho larga mais na sujeira. Aí vai pintar a luz vermelha, a primeira, a segunda, a terceira, sobe o giro dos motores. A adrenalina vai junto, vamos para a largada. Luz vermelha, vamos para verde. Vamos embora. Schumacher larga, Rubinho larga bem. Rubinho força por ali, quer garantir a segunda posição. O Montoya aperta, o Coulthard vem também, Rubinho largou bem. Defende a posição. Faz a curva, tem o ataque logo ali atrás do Coulthard, que vinha na terceira posição, as posições mantidas. O Schumacher em primeiro, o Rubinho em segundo, o Coulthard em terceiro. O Montoya apertou na quarta posição, mas é o Ralf que aparece em quarto. O Montoya vem em quinto. Portanto, o Schumacher é o primeiro, o segundo é Rubinho, o terceiro ali é o Coulthard, o quarto é Ralf. A quinta posição é do Montoya, ficou para trás o Kimi Raikkonen, que perdeu, largou muito bem. Jarno Trulli, que passou o Villeneuve e passou o Raikkonen. O Trulli é o sexto e o Raikkonen é o sétimo. Aí confirmando, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Ralf, Montoya, Trulli são os 6 primeiros. Aí eles vêm pela parte do misto. Repare como a pista é estreita. Eles reclamam também de que ela escorrega muito. E o Montoya parte, que vai para cima do Ralf. Olha só, vai pegar o vácuo agora. Aí eles já entram lançados, motor cheio, vamos embora. Vão para muito mais do 300. Defende, fica na linha de dentro o Ralf. Bota por fora o Montoya. Quem é que vai frear depois? Se frear muito depois, passa reto, hein? Porque a curva é de muito pouca velocidade. Eles chegam muito fortes. Olha o Montoya com o rato falando, amigo. Mas não há quem administre a vaidade e o ego dos dois. Olha só, o Patrick Reed quase arrancou os cabelos. Olha, não, é só prejuízo para o Williams. Esses dois pilotos da Williams é prejuízo. Bota o Pisoni num carro desse aí. Ralf, Schumacher e Montoya não há controle sobre os dois. Muito cedo para o Montoya fazer isso, sem dúvida nenhuma. Ainda que ele quisesse, de qualquer forma, chegar à frente do Ralf, mas é muito cedo. E eu me fixei ali nos dois, Reginaldo, porque estava na cara que ia acontecer alguma coisa. E aí ficou um olhando para o outro olhando para um. E a verdade é que Schumacher é o primeiro, o segundo é o Rubinho. O Ralf vai ter que parar nos boxes porque perdeu a asa dianteira. Aí você está vendo o Montoya, vamos ver se não desequilibrou o carro dele. Perdeu foi o aerofólio traseiro, não foi nem a asa, foi o aerofólio traseiro. Schumacher, Barrichello, o terceiro é Coulthard, o quarto é Montoya, o quarto é Trulli, depois Raikkonen, Villeneuve. Olha só, o prejuízo, tamanho prejuízo ali. O Montoya caiu para a 7ª posição. Prejuízo terrível para a equipe Williams. Mas é uma promessa. Você lembra, né, Reginaldo, quando eu dizia, vem a curvona, vem a reta e vai acontecer tudo nessa freada, porque veja a largada como larga bem. Como larga bem o Rubinho, o Schumacher também. O Rubinho defende a posição dele com tranquilidade. Aquele que está à esquerda do Rubinho é o David Coulthard. O Rubinho fica na linha do centro, sem problema. Deixa para frear na boa. O Ralf já, olha, o Ralf vem fritando o dianteiro direito ali, travando o dianteiro direito. E por isso o Montoya já parte no ataque para cima dele, desde essa primeira curva, logo depois da largada. E aí está o prejuízo total para o Ralf Schumacher, prejuízo total para a equipe Williams. A conversa vai ser feia com o Frank Williams e com o Patrick Reed depois dessa corrida. Agora, um circuito, aí a repetição, olha só. Um circuito onde eu brincava na transmissão do treino de ontem, tentaram misturar a água com o óleo. E todo mundo sabe que por mais que você balance, chacoalhe, mexa, elas não se misturam. Aí eles tentaram misturar um circuito, uma parte de oval, com um misto travadíssimo. Tem momentos que as curvas são mais perto até do que o circuito de rua de Mônaco. Então fica essa coisa meio complicada. É uma corrida de... Olha, essa freada aí vai trazer muita emoção na corrida. Reginaldo Leme. Aquela freada bastante difícil, porque é exatamente no ponto final em que os pilotos, aquilo que a gente disse, que os pilotos ficam quase 22 segundos, um tempo muito longo com o motor funcionando a pleno,
Eles ultrapassam 330 km por hora e vem para essa freada aí. Olha aí, vamos ver de novo, mas olha como... Não é que há um culpado no toque em si, mas há a culpa, a precipitação do Montoya, porque é a segunda volta da corrida. Ele não tinha que partir para o ataque ali em cima do Ralf. Existem interesses da equipe. Só que agora, por esse ângulo, deu para ver o seguinte: não houve o toque antes, que provocou uma rodada. Olha o desespero da equipe Williams, que tenha provocado a rodada do Ralf. Me parece que o Ralf rodou porque perdeu o ponto da tangência. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se existia alguma dúvida de que a prova estava liberada para Schumacher e para Rubinho, eu posso garantir agora, está liberada. Porque o Ralf está fora da corrida. Isso muda tudo. O Montoya caiu para sétimo, o Rubinho está com o vice-campeonato na mão. Só se o Montoya fizer a mágica, sair de sétimo para ganhar a corrida. Então agora é o seguinte, o Rubinho é vice-campeão do mundo. E agora eles vão pro pau os dois, está liberado, para Schumacher e para Rubinho. João Pedro Paes Leme tem mais informações direto no circuito. O Ralf Schumacher acabou de trocar o aerofólio traseiro, teve muita dificuldade a equipe, ele perdeu praticamente 1 minuto aqui nos boxes. E em relação à largada, o Rubinho tinha falado comigo um pouquinho antes da largada, que hoje durante o warm-up, o treino de aquecimento, todos os pilotos que estavam largando na parte de dentro fizeram um traçado por ali para tentar limpar um pouco a pista. E parece que a tática deu certo. Aí você vai vendo o Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo. O comparativo ali. O Schumacher e Barrichello. A diferença que existia antes da volta, a diferença agora diminuiu um pouquinho. O Rubinho aperta o ritmo para cima do Schumacher, eles vêm na mesma balada, olha só, passa o Schumacher, passa o Rubinho e passa bonito, amigo. E passa subiando ali junto do muro. O Coulthard só agora aparece ali atrás na reta, já aparece 4 segundos e 9 atrás do Schumacher. Depois vem o Trulli, o Raikkonen é o quinto, o Villeneuve é o sexto. O Montoya é o sétimo, o Raikkonen é o oitavo, o Fisichella, depois Frentzen. O Frentzen, lembrando a você que pode estar estranhando, ele está correndo no lugar do Felipe Massa, porque o Felipe recebeu uma punição de perder 10 posições por ter tocado o Pedro de la Rosa na corrida de Monza. Então, o que ele conseguisse no treino, tinha que largar 10 posições atrás. Isso significa largar no final do grid. Porque você quer ver uma coisa? Olha só, vamos ver onde é que se classificou o Raikkonen. Décimo. O Frentzen, 11º, quer dizer, último, ia ter que largar na última posição do grid. E o Peter Sauber, como já contratou o Frentzen para a próxima temporada, preferiu que ele corresse, porque ele está pressionado ali no Mundial de Construtores. A Sauber tem a 5ª posição do Mundial de Construtores, com 11 pontos, e a Jaguar vem logo atrás com 8 pontos, e cada posição vale uma grana. Aí no final, na conta final, na contabilidade final da Fórmula 1. E ainda tem a Jordan com 7 e a BAR com 6, que também ameaçam. Você vê que a situação, voltando à situação Ralf Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, eles nunca se deram bem, nem quando não tinham corrido juntos ainda. Bastou o Montoya ser contratado para começarem a se desentender. Agora, depois disso, então, a coisa vai ser bastante crítica. Eu gostaria de saber depois o teor, gostaria de assistir a reunião de Frank Williams, Patrick Head e os dois pilotos. Olha lá, ó. Aí é que... Porque quem passar um pouquinho do ponto faz isso aí. Faz isso aí. Você se atrasar, faz isso que o Sato fez. Se atrasar um pouquinho a freada, passa do ponto mesmo. Olha só, ele vem no vácuo, tira e aí deixa para frear um pouquinho depois. Não tem como fazer. É muito lenta a curva para uma velocidade final muito grande. Além de todas as reduções de marchas, de tudo feito no limite ali, na freada no final desta reta. Agora gostei da forma como o Sato recuperou em cima do Frentzen. Ali foi bem, né? Já aparece ali na frente do Frentzen, sabe? Bom, em relação à corrida, a gente estava dizendo que deve ser uma corrida da Ferrari e outra das rivais. Se o Schumacher tinha andado na classificação, olha aí o replay no momento em que o Sato passa direto, quer dizer, perde a freada, vai para a grama, volta, ele perde essa posição, mas depois ele recupera a outra que ele tinha perdido também, que é para cima do Frentzen aí, ó, agora. Aí ele vai para cima e recupera. Mas a Ferrari, se o Schumacher tinha andado 6 décimos mais rápido do que o Coulthard, que era o primeiro rival na classificação, era de se esperar que em 6 voltas a diferença tivesse lá na casa de 3,6. Acontece que a Ferrari em corrida ainda é muito melhor do que em treino. Então a diferença, em vez de 3,6, é de 5,6. Aí você vai vendo brigas intermediárias. O Schumacher segue em primeiro, o Rubinho em segundo.
Um fim de semana muito agitado para o automobilismo brasileiro e, lamentavelmente, uma tragédia que marcou o automobilismo brasileiro nesse final de semana. De corrida em Brasília, de corrida em Curitiba, de Fórmula 1. Um acidente na madrugada de sábado. 3 meninos, 3 jovens pilotos, 3 promessas. O brasileiro Pedro Araújo, que era da Fórmula Renault, que vinha dirigindo o carro. Junto com ele estava o kartista Ney Coutinho, de 13 anos apenas. E o José Jimenez também, além de um mecânico, sofreram um acidente indo para Curitiba, para a corrida em Curitiba. Estavam indo de Toledo para Curitiba, no Paraná. E ontem até algumas pessoas falaram comigo que eu disse que pista é lugar de correr, a estrada é sempre muito perigosa, lugar de andar com cuidado. Não queria dizer que os meninos estivessem em velocidade, até porque já tive informações de que eles estavam abaixo até de 80 km por hora, com uma fatalidade. E a gente fica realmente muito triste com isso que aconteceu. E aí você vai acelerando junto com o Rubinho. Vamos embora. Olha só como se tira o pé. A diferença de uma parte do circuito para outra, e o Rubinho está se aproximando, hein? Até ali ainda tira, daqui para frente, quer ver? A hora que fizer essa curva aqui entrar, ó, daí em diante, são 22 segundos a 23, dependendo do carro, sem tirar o pé mesmo. Você está vendo ali o Irvine, que vai atacando para ganhar posições. Ele passou o Olivier Panis. Apenas Schumacher e Barrichello completaram a volta. Você passa, e quando você passa, você compromete a curva seguinte. Fica interessante por ali. Os pilotos não estão gostando muito dessa história, não. Mas seria muito bacana se ele fizesse on-board exatamente como vieram no carro do Rubinho, naquela tirada de pé violenta que ele tem que fazer, mas depois deixasse aí nesse ponto como ele vai buscar a aceleração total. E a Sauber está prontinha ali por uma troca prematura de pneus. Montoya mantém a 7ª posição. Com isso, Rubens Barrichello é vice-campeão mundial de Fórmula 1. Grande temporada do Rubinho, belíssimas vitórias, corridas sensacionais, corridas em que ele teve que ceder a vitória a Schumacher. Um trabalho fantástico da Ferrari, inesquecível, grande ano da Ferrari em toda a história da Ferrari, em que o Schumacher chega ao pentacampeonato e Rubinho vai chegar ao vice-campeonato. Se alguém ainda poderia falar alguma coisa da capacidade do Rubinho, essa temporada termina de vez com essa história. Uma performance excepcional de Rubens Barrichello. A Ferrari conquista o campeonato de pilotos e vai ser vice também. É campeã de construtores. Deu a Schumacher 10 vitórias no ano, que é um novo recorde histórico. E também de 7 dobradinhas. Tem 13 no total e está em vias aí de alcançar a famosa dobradinha Senna e Prost, que tem 14. A dupla Senna e Prost, que tem 14 dobradinhas. Será que está liberado mesmo? Será que está liberado? Que o Rubinho está se aproximando, está indo para cima do Schumacher. E conversando com o Rubinho essa semana, ele diz assim, o Schumacher não tirou pé nenhum em corrida nenhuma, não. Ele está feliz realmente com o desempenho que está tendo, está de bem com a vida. Aí você está no carro do Panis. Você viu, tá ali todas as mudanças de marcha. E você pode estar achando a transmissão mais legal, mais bacana, tá realmente. Porque essa é a transmissão da equipe responsável pela administração, mas é que eles estão trabalhando o que eles chamam de transmissão digital, que ela, até essa corrida, ela só existia para os canais fechados, de quem comprava para assistir em canal fechado na Europa. A partir de agora, na próxima temporada, fica muito mais bacana para você que curte na Globo, porque essas serão as imagens, a transmissão será assim, mais câmeras on-board. Aquilo que está do lado ali é o giro do motor, ó, tá vendo? Tá lá o ponteirinho lá, mas o número que vai mexendo alucinadamente ali é o número de giros do motor. Restando 62 das 73 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Meriva, nada será como antes. Hoje ainda tem as emoções
do Campeonato Brasileiro, que vai passando da metade da primeira fase, vai ficando cada vez mais encardida a luta pelas 8 primeiras posições. Os 8 mais bem classificados vão para a fase do mata-mata. Os 4 que tiverem pior desempenho vão cair para a segunda divisão. Por enquanto, tem nome importante lá naquela briga: Palmeiras, Vasco, Botafogo, Goiás. Campeonato Brasileiro que vai ficando cada vez mais interessante hoje. Logo depois da Fórmula 1, você vai ter futebol, claro, para você acompanhar, curtir e torcer pelo seu time. Aí as posições. Você vê o Ralf ali, último. Por obra e graça do ataque do Montoya. Confirmados, pilotos brasileiros confirmados para a próxima temporada. Rubens Barrichello, que você vê cada vez mais próximo do Schumacher. O Cristiano da Mata já confirmado na equipe Toyota, vai ser companheiro do Olivier Panis. E 2 ótimas possibilidades para Antônio Pisoni, que está negociando, em negociações adiantadíssimas com a Jaguar. Está mais agora dependendo de uma liberação do Frank Williams do contrato que ele teve de piloto de teste com a Williams, que propriamente com acerto com a Jaguar. E o Felipe Massa, que está negociando firme com a Jordan. E que seria muito bom se nós tivéssemos Rubinho, Felipe Massa, Pisonia e Cristiano da Mata em 4 equipes, o Rubinho na Ferrari e os outros em equipes de média para cima. E o Bernold deve ser piloto de teste ou da Jaguar ou da própria Jordan, também está negociando. A negociação do Felipe Massa pode acontecer nessa semana agora, pode dar certo, tem uma boa possibilidade. E o Pisoni está nessa espera aí da liberação do Frank Williams. Só que depois desse acidente hoje aí, sabe lá o que pode acontecer na Williams. A Williams pode até dificultar um pouco mais a liberação do Pisoni depois desse enrosco aí inexplicável do Montoya com o Ralf Schumacher na segunda volta da corrida. Olha aí, você vai vendo a briga da BR que vem ali, chegando por lá o Kimi Raikkonen, que ficou para trás. O Villeneuve tem a 5ª posição, o Kimi Raikkonen é o 6º colocado. Largou melhor o Villeneuve pulou da 7ª posição para a 5ª. O Kimi Raikkonen caiu da 6ª para a 7ª. Depois acabou ganhando uma posição. E aí tem ataque do Olivier Panis em cima do McNish. Olha como o McNish freou primeiro. Aí deu para ver claramente que ainda tinha lenha para queimar o Panis. Mas como ele estava na linha de fora, o McNish trouxe o carro para a linha de dentro, deu a linha de fora para ele. E fez uma condução defensiva ali. E o Villeneuve passar o Raikkonen, que foi, isso é surpreendente. Mostra que o carro, a BAR, está rendendo muito bem, pelo menos nessas condições de corrida, o carro do Villeneuve. O carro do Panis também, só que está mais difícil aí de passar a Toyota do McNish. Aliás, a Toyota também vem bem, numa boa briga do Salo com o Frentzen, e o Frentzen tem sido uma decepção na corrida. O Frentzen estava muito bem nos treinos, o Frentzen é um piloto muito experiente, mas enquanto o Heidfeld está andando ali na 8ª colocação, o Frentzen está ficando para trás, levou aquela ultrapassagem do Sato e pode levar uma do Salo agora, está 10 segundos atrás do companheiro de equipe dele, o Heidfeld. É, coisa que não acontecia nunca com o Felipe Massa e o Heidfeld, que brigavam ponto a ponto, curva a curva. Quem mandou o Sauber trocar o talento jovem do Felipe Massa pelo veterano Frentzen. Olha só, agora sim, trouxe pra dentro, agora vai, amigo, agora não tem jeito, tirou do vácuo aí, dá vácuo, aí tirou pra dentro. O Olivier Panis, já veja como ele já vai deixando pra trás, como freia antes o McNish. O McNish veio uma semana antes dele. Aí já faz a ultrapassagem. E aí você vê a câmera on-board colocada pro carro de trás, é um show, realmente um show, e toda a próxima temporada será assim. O Raikkonen, que perdeu a posição pro Villeneuve, agora já é atacado pelo Montoya também, hein? Aí você tem a repetição exatamente daquele ataque. Ele saiu do curvão ali. Ele já saiu tirando ali de trás do carro do McNish. Panis, que será companheiro de Cristiano da Mata no próximo ano. Você está vendo lá o Coulthard, que traz com ele ali o Trulli. E depois vem o Villeneuve. Aí depois vem o Raikkonen. E o Montoya já está atropelando o Raikkonen ali, ó. Essa briga vai ser boa. Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya. 15 voltas completadas no total de 73. São as emoções da Fórmula 1.
E aí a câmera colocada também aí na McLaren de Kimi Raikkonen. Você vai ver crescer ali o bico do carro do Montoya. Informação não falta, né? Aí o comparativo das voltas número 13, 14 e 15. O Montoya menos 1,4 e menos 0,4. Vem tirando ali para o Kimi Raikkonen. Você está ouvindo aí o motor Mercedes da McLaren. Ali atrás tem o motor BMW da Williams. O Raikkonen deve ter algum problema de desequilíbrio do carro, algum problema de pneu, porque não é possível o rendimento dele cair tanto, sendo que o Kuta está lá mantendo a terceira colocação. Claro que perdendo em relação às Ferrari, mas não permite que o Trulli, por exemplo, se aproxime dele. Olha aí, a situação é essa. O Kuta e o Trulli atrás. Essa McLaren não é aquela que estava com a câmera on board. Essa é o... Agora é, ó o Montoya. Cadê o Montoya? Já foi embora o Montoya. E a galera colombiana vibra ali. Já foi embora Juan Pablo Montoya. Lá vem ele que vem. Agora está na sexta posição. Tem câmera para tudo que é lado, né? O carro do Kimi Raikkonen. Essa aí está colocada, ela está mostrando. Sabe que ela está mostrando ali? O bico do carro e a asa dianteira. E agora você está vendo ali o Ron Dennis. É o spoiler do carro da McLaren. Que colocação de câmera excepcional. Você está vendo ali a ultrapassagem e o Rubinho vai mantendo a posição ali atrás do Schumacher. 1.3. Agora, essa coisa de estar liberado para andar na frente. Você faz o reabastecimento até pelo relacionamento dos dois. Até pelo relacionamento dos dois, pela forma com que eles conduzem os carros, que eles levam, pela amizade que tem, pelo bom momento de camaradagem na equipe. Ninguém vai atacar ninguém aí com risco de botar fora, como o Montoya se enroscou lá com o Ralf Schumacher. Isso você pode ter certeza que não vai acontecer. Isso é improvável, impossível de acontecer numa equipe com a estrutura da Ferrari. E não poderia acontecer também numa equipe com a estrutura da Williams. Frank Williams deve estar desesperado. Agora você viu agora há pouco aí o Ross Brown ali no box da Ferrari, com um corte de cabelo à lá Exército, né? É moderninho. O Brasil faz 3-0 na Venezuela, estreia muito bem. Na Argentina, a estreia brasileira no Mundial de Vôlei Masculino, o time do Bernardinho. 3-0, 25-16, 26-24 e 25-17 amanhã. Pega os Estados Unidos, amanhã. Briga de gente grande. E depois o Egito para fechar essa primeira fase. Se você se lembra, foi no Mundial da Argentina que a história do vôlei do Brasil mudou. Quando o time chegou à decisão com a então União Soviética, a imbatível União Soviética, foi vice-campeã, a seleção brasileira, e de lá para cá, o vôlei nunca mais foi o mesmo, claro que para muito melhor. Lotando ginásios, fazendo sucesso, conquistando medalhas olímpicas, nas quadras, nas praias, criando toda uma tietagem especial que acompanha os jogadores de vôlei. Então o Brasil estreou bem, 3-0 em cima da Venezuela. Quem sabe o vôlei brasileiro daqui a 2 finais de semana não está disputando medalha em Buenos Aires. Vamos torcer para que isso aconteça. Se acontecer, você vai acompanhar na Globo, claro. Aí o Weber, e lá vai o Irvine para cima dele. Tirou ali de trás da Minardi de Mark Webber. Webber que quer esse lugar aí. Que está disputando com o Pisonia na Jaguar. Você vê na frente o Irvine, mais atrás o Mark Webber. E a ultrapassagem do Irvine em cima do Mark Webber. Olha só, recorde, Barrichello, 1:13.395. 1:13.395. O recorde do último ano era do Montoya com 1:14.448. Bateu o recorde longe, aquele tá ali com a mão na cintura ali, o Nick Lauda. É o diretor esportivo da Jaguar. McNish, Irvine e Weber. 15ª, 16ª, 16ª e 17ª posições. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações.
É bonito, né? Mexe, arrepia. E essa aí é uma boa briga da corrida, hein? Com as duas Jordan. Você vê o Fisichella à frente, depois o Salo. E melhor, o Button, o Sato e o Fisichella, perdão. O Button que está na frente. Você está aí no carro do físico e na frente dele o carro do Jason Button, ali, Renault Jason Button. E o Sato na frente dos dois. É, porque o Sato, o Button estava entre o Sato e o Fisichella e acabou passando. Mas está invertido, né? Está invertido, hein? É o Fisichella, o Button e o Sato. Eu estava falando certo, aí o computador é que está dando errado. Mas já, o computador já trocou também. E você viu que o Schumacher também já trocou a história da volta mais rápida, né? Já fez ele, o Schumacher, na volta mais rápida. O Rubinho deu um aperto, o Schumacher respondeu. Um 13.319, a volta mais rápida de Michael Schumacher. Aí as posições após 20 voltas, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Trulli, Villeneuve e Montoya são os 6 primeiros. Com esse resultado, Rubens Barrichello é vice-campeão, Schumacher campeão e Rubinho vice. Depois Raikkonen, Heidfeld, Fisichella, Jason Button, Sato e Frentzen. Mika Salo, Panis, Makinishi, Irvine, Werber, Alex Young. Nunca esquecendo que essa é a corrida de número 50 de Rubinho e Schumacher juntos. Eles estão juntos desde o ano de 2000 na Ferrari. Eles já têm 13 dobradinhas e agora estão lutando pela 14ª, que é o recorde histórico que pertence a Ayrton Senna e Alain Prost dos anos de 88 e 89. As dobradinhas de Schumacher, Barrichello foram 3 no ano de 2000, 3 no ano passado e só este ano já fizeram 7. Ali o Ralf abriu para o irmão Michael Schumacher, vamos ver se ele abre para o Rubinho também. Schumacher pega tráfego, já vai chegando no Alex Young, faz a ultrapassagem. O Ralf vem, agora vem o Rubinho, ele abriu para o Schumacher. Agora o Rubinho bota ali de lado. Ele também abre, facilita, vem até aqui bem para a lateralzinha da pista. O fiscal ali agita desesperado a bandeira azul, mas tá tudo em casa ali, tá tudo certinho. Schumacher e Rubinho já fizeram as ultrapassagens, agora o Schumacher ali foi para cima do Pedro de la Rosa, passa o Pedro de la Rosa e o Rubinho vem chegando no de la Rosa. 1.6 é a diferença do Schumacher para o Rubinho, depois de 21 voltas, vamos ver agora que eles pegaram o tráfego. O Schumacher entrou com a reta limpa ali, você está vendo o Panis no box, 21ª volta, ele fazendo o pit stop. Você vê que o Rubinho ainda pegou uma carona ali, pegou um certo vácuo ali do Pedro de la Rosa, fez a ultrapassagem. 1.6 era a diferença. 1.6 era a diferença antes que eles pegassem o tráfego. Vamos ver agora qual é a diferença do Schumacher para o Rubinho. Quer ver qual é? 1.1. Rubinho tirou meio segundo nessa aí. Se deu bem o Rubinho. Tá próximo realmente. Praticamente 1 segundo atrás do Schumacher. Daqui a pouco eles vão começar a pensar em parar. Quem para com 21 voltas no total de 73 vai fazer 2 paradas. É o caso do Panis. Olha o Rubinho como chega no Schumacher, como está pertinho do Schumacher ali. Agora é assim, amigo. O vice-campeonato está praticamente na mão, porque só perderia se o Montoya agora ganhasse a corrida e ele não fosse quarto. O Montoya está em sexto, ele está em segundo. Então está correndo solto. E veja que ele e o Schumacher vão sumindo dos outros e agora já colocando volta em cima dos outros. Olha lá que o Schumacher já tira de lado, já faz a ultrapassagem. O Rubinho vem chegando, é o Mark Webber que está por ali. Schumacher agora se deu melhor nessa porque fez a ultrapassagem no finalzinho da reta. E o Rubinho vai ter que fazer a ultrapassagem aí no misto. Até agora ele não chegou no Webber. Vamos ver agora se o Webber facilita a vida dele. Schumacher está ali atrás do Irvine. Perdeu um tempinho ali atrás do Irvine, hein? Olha lá como ele vai perdendo tempo atrás do Irvine e o Rubinho já passou. Já fez a ultrapassagem em cima do Mark Webber. Schumacher agora bota de lado para passar o Irvine. E o Rubinho vem na balada. Schumacher outra vez perdeu mais tempo. Agora que o Rubinho precisa se dar bem nessa aí em cima do Irvine. 1.1 era a diferença. Agora ele que perde tempo ali no Irvine. E tô agitando bandeira azul pro Irvine.
Você vê que toda a informação gráfica tá ali, aquela quadradinha ali, é bandeira azul. Ó. O Rubinho perdeu tempo pro Irvine. O Irvine não saiu da linha. Schumacher agora vai ali para fazer a ultrapassagem em cima do Mika Salo. E o Rubinho contorna ali atrás do Irvine. Pega a carona, usa o vácuo todo que pode, puxa de lado. 1.1 era a diferença na volta anterior e agora? 1.2, deu um décimo. Se o Rubinho tivesse aproveitado melhor, chegado no Irvine e feito a ultrapassagem, estava juntinho. É, porque aí ele poderia ter, inclusive, ultrapassado o McNish na mesma manobra. Reclamou do McNish agora. É, falou essa palavra, McNish. É que o McNish estava de um lado da pista, foi pro outro. Isso prova o seguinte, que o Rubinho quer ganhar a corrida. Porque se o Schumacher está atormentando a vida dos outros ali, empurrando o cara em cima para passar. Se o Rubinho está vendo que está se aproximando, se ele botou aquela mão para fora ali para reclamar do McNish, perdeu 2 décimos, é porque ele está sentindo que ele pode brigar com o Schumacher. Quer ganhar de todo jeito, vamos marcar bem essa diferença, 2.310, olha aí, agora já começaram a nova marcação, depois que ele se viu livre do tráfego, aumentou um pouquinho. O McNish que arrumou a encrenca, primeiro lá o Irvine e agora o McNish. É, e agora 2.681, marque bem esse número, daqui a pouco nós vamos ver. 2.681, restando 49 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Olha o Villeneuve no box, e por isso é que ele estava andando tanto, né? Mais leve ele e o Panis, os dois que vão fazer 2 pitstops na corrida. É, ele para ali com 25 voltas, do total de 73. São os dois parando ali. Primeiro o Panis e agora para o Villeneuve. E o Villeneuve que botou a boca no mundo aí, falou que criticou o Tony George, que é o dono do circuito, dizendo que saindo dessa parte do oval lá dentro era pista de kart. Aliás, o Villeneuve acho que ele acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou reclamar do quê? Vou reclamar de alguma coisa. Tem que falar mal de alguém. Você tá vendo o Heidfeld ali? Trazendo com ele o Salo. Schumacher, 1:12.754. 26 voltas completadas. Você vê lá Schumacher, Barrichello, Coulthard, Trulli, Montoya, que já é o 5º colocado. E Raikkonen na 6ª posição. Isso porque o Villeneuve fez a parada. O Villeneuve estava naquela 5ª posição. Fez a parada, voltou em 11º, por isso o Montoya já é 5º. Schumacher despeja a potência lá na frente, o Rubinho vem na balada ali atrás. Agora abriu o Schumacher, hein? Jordan pronta para reabastecimento. E já vai ali. Já vai para o reabastecimento. Vamos ver quem é que vem. Se é o Sato. É o Sato que vem aí. E a Ferrari já vai ficando pronta também. 26 voltas agora. 26 com 26 dá 52, hein? Ah, lá vai. Olha lá. Schumacher. Já vem o Schumacher. Rubinho passa para a liderança. Isso é a hora que deve dar desespero do piloto. Ele tem que andar a 80 por hora ali. E olha o Rubinho dando uma de Schumacher. 1:12.738, faz a volta mais rápida antes de parar. Isso faz diferença, hein? Isso faz diferença. Schumacher com 8 segundos sai. Vamos ver o Rubinho depois. Agora, Reginaldo, fica cumprida essa segunda perna para ir a 73 voltas, hein? Porque eles pararam com 27 voltas. 27 por 27 está 54. Olha lá, Schumacher, tá vendo? Colocou 60. Ih, olha, tá bacana agora. Tem quantos litros colocou? 66 litros você viu? Que daria para a mais do que ele tinha. Tinha ainda mais alguma coisa. Aí tem que parar de novo. Aquela história de uma parada só não vai ser não. É, e parece que aí. A Ferrari vai fazer a mesma coisa pro Rubinho também. Eu tava torcendo para que não fizesse.
Mas o Rubinho fez a volta mais rápida agora, antes desse momento aí E da vai pro parada. boxe. E lá vai ele. No ano passado fizeram isso com o Rubinho, acabou provocando a quebra do motor dele. E o Schumacher fez uma parada só. Tá aí o Rubinho, vamos ver. Vamos ver quanto tempo pro trabalho do Rubinho, quantos litros vão colocar no carro do Rubinho. Aí vem ele parando, enquanto isso o Schumacher vem acelerando para tentar voltar para a liderança. Trabalha a equipe Ferrari, já bota... É impressionante como troca o pneu, amigo. É impressionante como troca o pneu. Tira a sujeira ali. Impressionante é isso. Não, 8.0 para o Schumacher, 8.0 para o Rubinho. Isso é impressionante. Não, combinaram com a cronometragem, não é possível. Então a vantagem do Rubinho vai ser só. Olha como ele volta ali, a mesma coisa, 66 litros para 21 voltas. A vantagem que o Rubinho teve é que a volta anterior à parada dele foi melhor do que a volta anterior para a parada do Schumacher. A volta anterior à parada do Rubinho é que é o recorde. Olha como ele vem que vem ali. A quantidade de informação com esse novo grafismo é que é sensacional. Era uma coisa que até então só as TVs digitais tinham e que a gente passa a ter hoje e nas próximas corridas e o ano que vem também. A corrida do Japão vai voltar a ser transmitida pela emissora local, volta a ser transmitida pela Fuji TV, a corrida do Japão que fecha a temporada. Quer dizer, sempre que a transmissão for POM TV. Você viu ali, ó, o De La Rosa com problemas, restando 45 de 73 voltas. Daqui a pouco tem futebol para você. Campeonato Brasileiro esquentando cada vez mais. Trulli vai para a parada para reabastecimento. 29 voltas completadas de um total de 73. São vários jogos importantes hoje por esta rodada do Campeonato Brasileiro. Gente que briga lá embaixo. É o caso do Vasco, o caso do Palmeiras, o caso do Goiás, do Paysandu. Botafogo se deu bem ontem, conseguiu virar em cima do Bahia nos últimos minutos. Paraná também se deu bem, conseguiu a vitória em cima do Inter. Largou a bomba mais aí para Vasco, para Palmeiras, para Goiás, para Paysandu. E a briga lá em cima. 116 litros o Trulli. Isso é o seguinte. 38 voltas. Ele botou combustível para ir embora. Botou combustível para ir embora. Daí até o fim. Então logo depois, nas emoções da Fórmula 1, aí o De La Rosa já abandonando com a Jaguar. Então logo depois das emoções da Fórmula 1, vem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol. João Pedro Paslelli. E por informações de dentro da equipe Williams, para uma vez. O problema é que o João Pedro fica se movimentando ali nos boxes, tanto que ele falava informações da equipe Williams, tá no box da Williams ali, então às vezes tem algum obstáculo no sistema de comunicação ali do microfone sem fio, e quando ele se posicionar legal, ele volta a passar a informação. Você viu que o De La Rosa pulou o guarda-reio ali e o lado de lá era mais alto do que ele esperava, ele caiu. Aí você vai conferindo as posições. E Jason Button agora quem para, o Trulli parou na volta anterior. Agora o Jason Button quem para por ali, o Villeneuve vai abrindo caminho, vai fazendo a ultrapassagem exatamente em cima do Trulli. Trava o dianteiro direito. Olha como ele deu uma pisadinha na grama. Travou o dianteiro ali, pisa na grama, não tem jeito. João Pedro, vamos ver agora. Essa interferência é normal aqui em Indianápolis, são muitas frequências aqui, é impressionante a quantidade de interferência. Mas tentando completar a informação que eu obtive antes dentro da equipe Williams é de que as Williams fariam possivelmente uma parada só, os dois carros. Talvez por isso a irritação manifestada pelo Patrick Head quando os dois carros bateram. Seria a chance de, mudando a tática em relação à Ferrari, tentar conquistar alguma coisa nessa corrida. Você sabe o que é isso que você está vendo aí, amigo? Isso aí é Schumacher e Rubinho. Acelera, Rubinho! Lá vai ele para cima do Schumacher ali. Vê que ele já tirou a diferença, já vem na balada. Ele está sentindo que dá, por isso que ele se gritou com o McNish. E aí, se o Rubinho continuar com um desempenho melhor,
Não precisa nem ter aquela briga de pista. Na segunda parada, é aquela coisa, quem é que vai fazer as duas voltas anteriores à parada, quem é que vai fazer melhor? Você sabe por que o Kuta está apenas 2,355 atrás? Porque ele não parou. Só as duas Ferraris aí que pararam. Olha que anda a Ferrari. Ele não parou e continua ali na terceira posição. Olha o Schumacher e olha o Rubinho. Bota a pressão, Rubinho para cima de Schumacher. E os dois vão andando no limite. Aí vem eles acelerando, rasgando a reta de Indianápolis. Você vê lá como o Rubinho se aproxima ali do Schumacher. Está voltando essa transmissão muito bonita, cheia de informações, que é a transmissão digital. Quero deixar claro, quando eu disse que no próximo ano as televisões abertas ainda estão negociando com a Fórmula One Manager, ou seja, com o Bernie Eccleston. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que se possa curtir tudo isso na próxima temporada. Viu que o Montoya também, 11,2, quer dizer, 104 litros, também vai tentar ir até o final da corrida. Quer dizer, vai conseguir. Confirmando a informação que acabou de dar o João Pedro Parlene. Dizendo que a informação que ele tinha na Williams, quer dizer, eu parti com uma parada só. É que a Ferrari anda tanto, amigo, mas anda tanto que pode fazer duas. São 32 voltas completadas. No total de 73 Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Olha que bonita ali a reta de Indianápolis, olha a briga, bota carro de um lado, bota carro do outro. Você que está chegando agora, cada vez mais gente curtindo aqui a Fórmula 1, está chegando agora, amigo, está liberado para quem puder ganhar. O Schumacher está em primeiro, o Rubinho está em segundo, o Rubinho está mais rápido que o Schumacher, está indo para cima do Schumacher, está prometendo um final bonito. Olha só, Schumacher e Rubinho, vem na cola do Schumacher já. Já vem na cola do Schumacher. Olha aí a imagem no carro do Schumacher e o Rubinho ali atrás. Fica ligado aí que o Rubinho vem acelerando o fundo. Você já curtiu hoje a velocidade da Stock Car? No circuito externo de Brasília. Belíssima corrida, vitória do Beto Jorge com o Cacá Bueno em segundo, Chico Serra em terceiro. Aí pegar fogo nas últimas 4 corridas do campeonato pelo título. Chico, o Ingo, o Beto e o Cacá. Aqui você está vendo o Rubinho partindo para cima do Schumacher. O Villeneuve passou o trulho ali indo para 7. Olha lá como o Rubinho vem mais perto ainda. Repito, eles vão ter que fazer. Vão ter que fazer uma parada. E o que acontece é o seguinte: vai ser muito importante o rendimento nas 2, 3 voltas anteriores da parada de cada carro. Só que o Rubinho pode ficar limitado ali, Reginaldo, esse é o problema. Pode ficar limitado pelo trem de corrida do Schumacher, porque agora ele chegou no Schumacher. Se ele não fizer a ultrapassagem, olha só como ele chegou, ele fica limitado pelo trem de corrida do Schumacher. E ele não pode fazer o que ele fez na primeira parada, quando ele foi mais rápido que o Schumacher na volta anterior e até bateu o recorde da pista. Agora uma coisa é certa, tá andando como gente grande o Rubens Barrichello. Ele pode fazer no momento em que o Schumacher parar, se o Schumacher parar primeiro. E até as paradas, né? Pode haver uma diferença aí. Você vê que do jeito que está, meio segundo na parada, faz onde muda a situação da corrida. Olha o tráfego em que eles se meteram, os dois. Ele tem que tomar cuidado agora, ó, o Schumacher vai abrindo, ó. Ele tem que ir abrindo para não perder o contato. Olha lá. Ficou ali o Jason Button entre o Schumacher e o Rubinho. Tem que passar logo, tirar daí. Pegou na boa, pegou na posição boa, pegou na reta. Até dar um vácuo ali, tira de lado, ó. Tirou e foi embora. Schumacher tá lá na frente, acelera Rubinho. Schumacher ali em primeiro, Rubinho vem acelerando em segundo. Olha como fala forte também o motor do Trulli ali, ó. Rubinho teve que sacrificar um pouquinho a freada. Não pode perder contato, tem que atacar de novo. Tem que estar pertinho do Schumacher, porque o Schumacher vai parar primeiro. O Schumacher parou uma volta antes do Rubinho. Então ele tem que estar pertinho, para ir tentar fazer uma volta dessa volta de classificação.
O Schumacher parou na 27, o Rubinho na 28. Os dois botaram a mesma quantidade de gasolina, 66 litros. Que é para 21 voltas cada um. Vamos sim para 21 voltas. Já chegou ali. Ele está atrás ali do Sato. O Schumacher e o Rubinho encosta nele. Que trânsito, amigo. Parece 6 da tarde, saindo do trabalho para voltar para casa. Schumacher, Barrichello e Coulthard, que é o terceiro colocado. Quer dizer, para quem vai trabalhar, né? Aí o Schumacher abrindo o caminho, tirando ali atrás da Jorge, e o Rubinho vem com ele. Agora pode ser ruim com o Rubinho, ó. Porque pode faltar reta para ele fazer a ultrapassagem. Pode faltar reta, pode faltar reta, pode faltar reta. Vem Rubinho, mergulha Rubinho, mergulha Rubinho, mergulhou para fazer a ultrapassagem. Tá bonito. Não deixou faltar reta. Tá bonito, tá bonito. Fisicamente faltava, mas ele não deixou faltar. Restando 37 das 73 voltas. De La Rosa. O Reginaldo disse ali que ele... Olha o Schumacher abrindo o caminho. Que ele, quando pulou o guarda-reio, tomou um tombo. Semana que vem ele pode tomar até outro. Pode perder o lugar na Jaguar para o Antônio Pisoni. Aí o tombo vai ser maior. Schumacher é o primeiro, o Rubinho é o segundo. O Coulthard vem logo ali. O terceiro tá rápido. O Coulthard também, olha só. Não quer saber de conversa. Por quê? Porque o Coulthard tem uma parada. Ele vai fazer uma parada só e os dois vão fazer uma parada só. De qualquer forma, foi interessantíssima a tática da McLaren, que botou o Coulthard na luta pela prova. Ali estão os três primeiros, olha, Schumacher, Rubens Barrichello e David Coulthard. O Coulthard ainda não parou. As Ferraris têm que fazer mais uma parada e o Coulthard vai fazer uma só. Vem os três na mesma reta, olha só. O Ralf Schumacher, que tem uma volta atrás, está ali na frente. Olha, o Schumacher freou um pouco para lá. Como se diz na gíria, um pouco para lá do Deus me livre. Balançou a frente do carro dele. (37 voltas completadas. Restando 36. No total de 73. Globo, a gente se vê por aqui. Aí o físico, Giancarlo Fisichella. É a única parada dele, ele não tinha parado. E inventaram uma moda ali, a câmera faz um movimento quando o carro sai. Depois das emoções da Fórmula 1, Campeonato Brasileiro ao vivo para você. E depois o Domingão do Faustão, que tem arquivo confidencial. E coisa bacana, com o mestre do humor, Chico Anísio. Grande Chico Anísio. Grande artista, além de tudo, uma pessoa muito querida, tem um carinho especialíssimo pelo Chico Anísio. Chico Anísio dando uma aula de emoção hoje no Domingão do Faustão. Mestre do humor, Chico Anísio. Você está vendo aí o Heidfeld logo atrás dele, o Fisichella. O Heidfeld é o oitavo, o Fisichella é nono. Continua a bonita briga de Schumacher e Rubinho pela primeira posição. E você vai no carro do Coulthard, que vem logo ali atrás. Ali, ó, o cidadão ali vai se ajeitando. Daqui a pouco tem parada da McLaren. Olha o giro do motor, ó. Caiu, baixou, 7, 8, 9, 10, 9 de novo, 11, 10, 8. 8, eu digo 8 mil, né? Tá vendo ali? Agora, olha só. Ah, tiraram. Agora que vai passar de 18 mil, que seria, para quem está na Fórmula 1 há mais de um quarto de século, como o Reginaldo e eu, a coisa era completamente diferente, né? Quarto de século parece muito, né? Mas nos treinos oficiais o motor do Schumacher chegava a 18.600. Quando eu comecei na Fórmula 1, a rotação de um carro de Fórmula 1, de um motor de Fórmula 1, era 7 mil. 7 mil, né? 7 mil, 7.500 no máximo nos anos 70, no início dos anos 70 com o Emerson. Reginaldo está na Fórmula 1 desde o começo dos anos 70 e eu desde a metade dos anos 70. Faz tempo, amigo.
Restando 34 voltas. Olha lá agora. Fica fantástico ali, você vai vendo o regime de trabalho dos motores. Você vê como vai contornando o Coulthard, como ele vai para ganhar o curvão. Lembrando sempre que essa parte do oval de Indianápolis eles fazem na contramão, né? Quando a pista é de lá para cá. Olha o pé embaixo. É bonito demais. Logo a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. (33 voltas restando no total de 73. E o Mark Webber vem parando aí para fazer reabastecimento. Olha o Raikkonen. Ele assustou, porque o carro da frente perdeu velocidade. Ele vinha cheio, o carro da frente perdeu velocidade. Estava se aprontando para entrar no box. O susto que tomou o Raikkonen ali atrás. Amanhã estreia a nova novela das 6, Sabor da Paixão. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Raikkonen, Montoya e Villeneuve. 1 segundo e 3 a vantagem de Schumacher para Barrichello. 1 segundo a vantagem de Barrichello para Coulthard. O Coulthard não fez nenhuma parada. Rubinho e Schumacher já pararam uma vez cada um. E nem o Raikkonen. Por isso as duas McLaren estão aí em terceiro e quarto. É assim que elas se deram bem no Grande Prêmio da Hungria, né? Aí Barrichello para Coulthard. 942 milésimos. De Coulthard para Raikkonen, 23 segundos, 475 milésimos. Do terceiro para o quarto. O Coulthard pode estar indo agora. Agora tem que ir, uma hora tem que ir, né, meu? Já foram 41 voltas. Olha o Schumacher, o Rubinho ali atrás. E o Coulthard levinho. Olha como ele aproxima do Rubinho na freada. Ele tem ali agora. Ele tem ali uns 3 sopros de combustível. Vamos ver se ele vai puxar para a direita ali. Ah lá vai ele, ó. Não tem jeito, amigo. Ele tinha ali uns 3 sopros de combustível. Restando 32, agora 31 de 73 voltas. E quando ia para completar a volta de número 42, o David Coulthard faz a parada para o reabastecimento. 31 voltas quer dizer o seguinte: ele vai ficar mais tempo parado no box do que as Ferraris. Porque se elas ficaram 8 segundos para colocar 66 litros para 21 voltas, ele tem 31 voltas. Olha lá. Aí não tem erro, amigo. Aí não tem erro. Vai botar mais combustível, ficou mais tempo parado. Já não vai partir para o ataque em cima do Rubinho. E ainda enganchou um pouquinho na hora de tirar a bomba lá. 97 litros. 97 litros para 31 voltas. E não pode gastar nem um litrinho a mais. Ele tem 31 voltas para completar. Claro que isso é tá no computador, o programa que faz esse cálculo, né? Não é uma informação oficial da equipe, por exemplo. Você vê como o Ralf tirou o pé ali? Aí o Schumacher aí, ó. O Rubinho ficou um pouquinho para trás, hein? O ritmo é muito forte dos dois. Você vê o Schumacher vem na reta, o Rubinho vai ganhando a reta e você vai de novo olhando para a viseira do capacete do Schumacher ali. A McLaren pronta e pronta. A McLaren quer dizer que o Raikkonen vai parar. Olha ele aí. Kimi Raikkonen vai fazer a parada dele. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Meriva. Nada será como antes.
Restando 30 voltas. E tome combustível para ir até o final. Estou com muita curiosidade da parada do Schumacher e da parada do Rubinho. Se eles tinham combustível para 21 voltas, pararam na volta de número 27, Reginaldo? Confira aí, você que marca tudo aí das voltas. 27 o Schumacher, 28 o Rubinho. Então, 27. Com 21 a 48. Faltam Mais 4 4 voltas, o Schumacher vai ter que parar. 4 voltas e meia para o Schumacher parar. E 5 voltas e meia para o Rubinho parar. Você está vendo o Ed Irvine. Faz o reabastecimento e volta para a pista. Aí a reta de Indianápolis de novo. Daqui a 2 semanas, a última etapa deste Mundial, que vai ter o Schumacher como campeão, o Rubinho como vice-campeão. Por enquanto, nesse momento, o Rubinho é vice-campeão. E a Ferrari como campeã dos construtores. Aí a Williams fica pronta. Vamos ver se vem o Ralf Schumacher ou se vem o Montoya. Cada um fez uma parada. Montoya já parou para abastecer. O Ralf Schumacher é que tinha feito uma parada antes para arrumar a asa traseira. Deve vir agora o Ralf Schumacher. O Irvine foi o último a fazer a sua parada. Todos agora tem um. Você viu que tem um mecânico aí, um dos que vai trocar pneu da Williams com a câmera, do Ralf Schumacher com a câmera sobre o capacete. Será que vai mostrar a imagem? Vamos ver. Aí o Ralf. E foi tirado da briga logo na abertura da segunda volta. No toque com o companheiro de equipe, Montoya. Essa é a câmera que está no capacete do mecânico. Esse aí que trocou a roda dianteira direita. Aí vai voltando o Ralf. E aí você vai vendo o Rubinho. Você vê que pelo cálculo de computador, o do Ralf vai dar mais ou menos 95 litros, para o mesmo do Irvine. Mas é um cálculo realmente, é uma informação do computador. Tanto que o Kimi Raikkonen parou 2 segundos a mais do que o Coulthard, mas na verdade ele pôs a mesma gasolina. É que tem um problema ou outro, a equipe nem sempre funciona igualzinho de um piloto para o outro. Schumacher vai abrindo aí. Ele conseguiu abrir de 1.1 para 1.6, para 2.9, agora para 3.0. Vai abrindo o Schumacher. Essa é aquela hora que ele começa a apertar. Essa é aquela hora que ele começa a voar na pista, porque agora são aí 3 voltas para ele parar. O Rubinho tem que acompanhar o batidão do Schumacher nessas voltas. 3.0 na diferença para tentar fazer uma volta fantástica na hora que o Schumacher estiver nos boxes. Para ver o que acontece depois. Isso que a Ferrari disse que estava liberada a briga entre os dois pilotos. Claro que eles não vão arriscar se tocar na pista, mas com o Montoya já vindo lá atrás, praticamente garantido o vice-campeonato do Rubinho. Aí de 3.0 cai para 2.99. O Rubinho vai tentando se aproximar. Tem um mecânico da frente. Precisa acordar o moço ali. O da direita ali estava tirando um cochilo. Trabalhou muito da sexta para o sábado, né? Para refazer o carro do Rubinho. O Rubinho bateu no muro. Na entrada da reta ali, bateu forte. Mas é o que eles estão chamando agora, né? Chamam de soft wall, de muro macio. Eles fazem, tem um muro, eles colocam uma outra parte do muro, e entre os dois, assim, é um material deformável, que ele diminui, dizem que diminui bastante o efeito do impacto. O carro com que o Rubinho está correndo hoje é o carro que ele bateu na sexta-feira. Entendeu? O Schumacher aí tinha 3.0 de vantagem para o Rubinho. Vamos ver agora quanto ele tem. Isso no final da volta 40, número 46. Vamos ver no final da volta número 47. Era 3.0. Era 3.0 a diferença. Vamos ver agora. Restando 26 voltas para o final. Teoricamente, mais uma volta e o Schumacher vai parar. E depois deve ser o Rubinho. Vamos ver. Quer dizer, isso é aquela conta, aquela projeção que faz, porque foi feita, tiver rigorosamente certa de 21 voltas, né? Mas tá por aí.
Sem dúvida nenhuma, está por aí. Montoya já é o quarto colocado. Com o toque e tudo que ele deu lá no Halp, ele já está bem posicionado. Schumacher, Rubinho, Coulthard, depois Montoya. O Patrick Reed, que quase arrancou o resto de cabelo que ele tem, quando os dois pilotos dele se chocaram logo na primeira volta. Na largada ainda é mais compreensível, né? Mas no fim da reta da primeira volta. Teve a vantagem do Montoya para o Villeneuve. Estreia amanhã, nova novela das 6, Sabor da Paixão. Opa, olha como explodiu, amigo. Como explodiu o motor ali do Alex Young. E jogou toda aquela fumaça e todo o óleo ali para cima das Ferraris do Schumacher e do Rubinho que viu ali. Tem bandeira amarela, isso quer dizer o seguinte, tem bandeira amarela nesse trecho. Então nesse trecho é proibido ultrapassagem, no restante da pista está liberado. Nesse trecho aí, ó, final da reta, primeira perna da curva, aí tem bandeira amarela. E a Ferrari já está prontinha, hein? Quando eu disse das Ferraris, não, sobrou pro Rubinho, ó. Olha como o Rubinho tira para dentro ali. Tirou para dentro. Depois ele viu que dava, perdeu um tempinho ali. Olha lá, 25 voltas, lá vem Schumacher. Lá vem ele. Lá vem para a parada do Rubinho, já passou. Agora vai acelerar, vai fazer volta de classificação agora o Rubinho. Quando eles fizeram a primeira parada, o Rubinho nessa volta em que o Schumacher parava, que ele tinha uma volta para parar, ele bateu o recorde da pista. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Demorou para travar ali, ele já estava andando. Me deu a impressão que demorou para travar um pouquinho. Vamos ver. É porque tem um sensor, ele tem um ponto para marcar, né? Então ele anda, mas só trava quando passa ali. 64 litros para 20 e uma volta. Restam 24. 66 litros é para 21. Não tá certo. 66 litros é para 21 voltas, 64 litros é para 21 voltas. Também não é isso tudo não, hein? É um cálculo feito pela vazão que a bomba dá. Na verdade é um cálculo até pessimista, que estava dando 9,1 por segundo e a bomba permite 12 segundos. Eu estava me referindo a isso. Com 66 voltas eles tinham combustível para 21 voltas. Lá vai com 66 litros. Com 64 também para 21 voltas. Lá vai o Rubinho. Rubinho vai chegando ali lento. O Schumacher está lá na parte do misto. Aí vem o Rubinho, que ele não pode passar dos 80. 7,8 você viu, foi a parada do Schumacher. Aí o trabalho no carro do Rubinho. Olha o Schumacher apontando ali. Olha o Schumacher acelerando ali. Sai o Rubinho. 2 décimos de vantagem para Rubinho. 7,6 contra 7,8 do Schumacher. Olha lá que o Schumacher vai entrar e o Rubinho acelera, ele não pode morder aquela linha branca ali da esquerda do carro. Ele faz a curva bem atrás e o Schumacher sai com boa vantagem. Agora é caminho livre para o Schumacher ganhar a corrida. Mas vamos ver. Tem ainda 23 voltas pela frente. Daqui a pouco as emoções do Campeonato Brasileiro. Jogos importantíssimos. Você vai torcer para o seu clube. É uma coisa, ó, o Vasco e Portuguesa estão jogando. São Paulo e Corinthians estão jogando. É o Ricardinho pela primeira vez jogando contra o Corinthians, jogando com a camisa do São Paulo. A partir das 5 você vai acompanhar ao vivo. Um jogo importante, sempre um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Já passamos da metade da primeira fase, vai esquentando o campeonato. E logo depois tem o Domingão do Faustão. E sabe quem está no Domingão do Faustão hoje? Chico Anísio, Francisco Anísio, mestre do humor. Olha o Frentzen dando volta ali fora, Hans Harold Frentzen. Já tem bandeira amarela agitada. Ele fez o pit stop, saiu com o pneu frio. Saiu acelerando e foi dar um passeio ali na caixa de brita. Estava na 12ª posição. 22 voltas restando. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Você está vendo aí, é o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen
voou ali o motor Mercedes da McLaren do Kimi Raikkonen. 22 voltas para o final. Villeneuve no box. Lembrando sempre que Villeneuve e Olivier Panis partiram para uma estratégia de 2 paradas, assim como a Ferrari. Como já tinha sido nos outros anos, Reginaldo, a corrida é muito interessante. São 2 circuitos dentro de um só, né? Fora a corrida da Ferrari, a outra corrida é mais interessante ainda. Você já viu momentos aí de 7 carros disputando posições. Agora eles estão um pouquinho mais separados, mas você vê ainda Schumacher e Rubinho, primeiro e segundo, com 2 paradas já. Coulthard e Montoya, terceiro e quarto, cada um com 1 parada. Você vê o Villeneuve já com 2, está na quinta aí, é o momento que explodiu o carro o motor do carro do Raikkonen, quase joga ele ainda contra o guarda-reio. Depois vem em sexto Trulli com 1 parada, Fisichella 1 parada, Sato e Heidfeld com 2 paradas cada um. O Ralf Schumacher está na pista ainda, mas olha só, é por força de vontade mesmo. Ele está em 16º, ele tem 1 volta atrás. Então agora mesmo a gente viu eles entre as Ferraris aí, mas com 1 volta atrás. Vamos lá, vamos passear de Ferrari. Olha o Rubinho chegando de novo. Olha o Rubinho chegando de novo. Mas do jeito que eles estão brigando pela corrida realmente, não fica aquela coisa para chegar de mãos dadas, né? A sair junto na foto. Olha lá a batalha pelo vice-campeonato. O Barrichello 61 pontos. Está indo para 67. O Montoya 44 para 47. O Ralf Schumacher 42, ficando com 42. O Rubinho abrindo 20 pontos, 10 pontos a serem disputados. Rubens Barrichello, assim nesse momento, vice-campeão mundial de Fórmula 1. E estava 3 segundos atrás, está chegando, está 1 segundo. Acelera, Rubinho! O Schumacher, quer ver uma coisa, nessa volta virou 1:14.590. E o Rubinho 1:13.654, é quase 1 segundo. Vamos ver agora. Aí você vai conferindo as posições e vai com Rubens Barrichello. Mantendo-se essas posições, os 2 pilotos da Ferrari, a Ferrari superaria o recorde de 199 pontos que a McLaren marcou em 88. Olha o número de giros. Vamos ver agora se eles vão até encher o motor mesmo. Olha lá. Daí em diante que tem que encher. Cadê os 18 que a gente queria? Vamos ver. 18.600 em treino, né? Deu um problema ali no sinal. Mas a McLaren fez 199 no ano de 88, somou 199 pontos. A Ferrari já tem 189, se marcar os 16 hoje já ultrapassa. Só que tem um negócio. Em 1988, quando a McLaren marcou 199, a vitória valia 9 pontos apenas. E eram 16 corridas, 1 corrida menos que hoje. Se valessem 10 pontos... Olha o Frentzen dançando. O Frentzen tá impressionante, a corrida dele cheia de erros. Esse é o Heidfeld. Mas se valesse 10 pontos já na época, o total da McLaren teria sido 214 e com 16 corridas no ano. 19 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. E a corrida vai indo para a parte principal que promete mais emoções, hein? Rubinho vai se aproximando do Schumacher. Será que está liberado mesmo? Como dizia o inesquecível Tim Maia, né? Liberou geral. Será que liberou? 18 voltas para o final. Quando eu estou dizendo isso, liberou. Claro, a Ferrari disse que os pilotos agora estavam liberados para buscar a vitória.
O Schumacher campeão, o Rubinho para ser vice-campeão nessa corrida. E o Rubinho vai apertando da direita ali, a diferença baixa de 1 segundo, 0,9. Os dois já fizeram as duas paradas. E aí você vai de novo junto com o Schumi. Tá dando passeio, né? Só não deu para levar as crianças. É, mas tá muito mais rápido que todo mundo. Ele e o Rubinho aqui, o carro é tão fantástico. Você vê? Você vê o Rubinho também com a câmera on board, como funciona ali? Veja o Schumacher e o Rubinho, olha lá. 952. Outra O Rubinho coisa. leva 15 segundos de vantagem para o Coulthard. A diferença é 952 milésimos. Vamos ver agora quando eles fecharem a volta. Schumacher e Rubinho. 1.0. Schumacher responde ali. Rubinho aperta daqui. Tá bonita a corrida. 17 voltas para o final. Outro aspecto, Galvão. Nos anos 70 também se dirigia com o braço muito mais esticado. Você vê que hoje a posição é outra. João Pedro Paisley me chama. Será que tem alguma novidade da Ferrari aí nessa história? Olha, ontem conversando com o Schumacher, ele me disse que realmente está liberado. A corrida é liberada para os dois pilotos. E uma informação interessante em relação ao Schumacher é a seguinte: hoje ele está completando aqui 2 anos seguidos na liderança do campeonato mundial. Eu perguntei a ele se isso tinha um significado especial para ele. Ele disse que talvez, mas tem que se levar em consideração a qualidade do carro que ele e o Rubinho dirigem hoje em dia. Sem dúvida alguma. Como era também a qualidade do carro que Ayrton Senna e Alain Prost dirigiam na época da McLaren. Aí vem Schumacher, aí vem Rubinho. 1.0 a diferença. A impressão que o Schumacher pode ter aumentado um pouquinho agora. Olha, virar a pista de cabeça para baixo. 16 voltas para o final. Aumentou meio segundo ali o Schumacher. Deu a resposta o Schumacher. Rubinho aperta ali, o Schumacher responde. 1.14.564 o Schumacher. 1.15.021. Rubinho não foi boa. A volta do Rubinho. Vamos ver se ele vai partir para o ataque de novo. Olha como ele vai tentando se aproximar ali. 16 voltas para o final. Daqui a pouco as emoções do futebol. Quer saber como é que andam os jogos aí? Vamos ver. São Paulo e Corinthians estão jogando. Vasco e Portuguesa estão jogando. O Brasil já ganhou de 3-0 da Venezuela na estreia na seleção brasileira de vôlei no Mundial de Vôlei Masculino na Argentina. Ganhou 3-0 da Venezuela. Joga amanhã com os Estados Unidos. Na Stock Car hoje você viu na Globo. Vitória de Beto Jorge. Cacá Bueno em segundo. Chico Serra em terceiro. Faltam 3 corridas para Stock Car: Curitiba, Londrina e São Paulo. E os 4 vão brigar. O Chico tem vantagem atrás do tetracampeonato. Os outros 3 estão embolados, amigo. Se contar descarte, que tem que jogar 2 piores resultados fora, o Beto Jorge, o Cacá e o Chico tem 1 ponto só. E o Ingo 1 ponto só. Vai ser bonita a briga e você vai acompanhar na Globo. Aqui as emoções da Fórmula 1. 15 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, o Rubinho é o segundo. O terceiro é David Coulthard. Uma corrida à parte ali para os 3, se bem que o Rubinho já abre 15 segundos, mais de 15 de vantagem para o Coulthard, mesmo o Coulthard tendo feito uma só parada. Quando as duas Ferraris passarem na reta de Indianápolis, serão 14 voltas para o final. Olha aí, 13.353, a vantagem do Rubinho para o Coulthard já foi de 15. Que equivale a 754 metros a diferença. Vamos ver o tempo do Rubinho, hein? Diminuiu a vantagem dele para o David Coulthard. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. O Raikkonen também tem motor Ferrari. A Sauber tem motor Ferrari. Schumacher, Rubinho ali. Vai abrindo um pouquinho o Schumacher. Você viu agora há pouco aí no gráfico do Speed Trap, que é a velocidade instantânea ali. O Irvine é o mais veloz da pista. Olha o Schumacher ali. Em câmera lenta, ajeita, conserta. Ali está escrito o seguinte, que é super câmera lenta ao vivo.
Como é que faz isso? Você está vendo ali o Schumacher logo atrás e o Rubinho. A vantagem de Rubinho, 12,166. A verdade é que estão segurando, estão começando a controlar as posições ali. O Schumacher e o Rubinho. O Coulthard vem ali despejando atrás. Aí, tosse para a Ferrari, essa não. Torcedor americano, sempre diferente. Schumacher aponta na reta, atrás com ele Rubens Barrichello. Schumacher vai se aproximando de mais uma vitória. Rubinho se aproximando de mais um pódio. Hoje, dia de comemoração para o Rubinho. Desse jeito, dia de comemorar oficialmente o vice-campeonato mundial. Ferrari para fazer o campeão mundial, o vice-campeão. Claro, e aí campeão por construtoras. Uma temporada de domínio total. E uma prova de extrema competência da Ferrari. A não ser quando andou largando o Rubinho no grid, né? Teve uma fase do campeonato ali que a coisa andou complicada. Até deixar o carro no cavalete, deixaram. A melhor colocação do Rubinho em campeonato foi em terceiro lugar em 2001, já pela Ferrari. Em quarto, no ano de estreia, em 2000. No ano de estreia da Ferrari, ele foi quarto. E foi sexto, tinha sido sexto pela Jordan em 94. O legal é o seguinte, no primeiro ano da Ferrari foi quarto. No segundo ano foi terceiro e agora no terceiro para ser segundo. Podia continuar assim, né? Já que ele tem contrato para mais um ano. A entrega, a parada é dura mesmo. Tem Schumacher. A vantagem do Rubinho para o Coulthard. Olha, chegou a ser de 15 segundos. Estava em 11,153. Vamos ver agora. Vamos lá, 10,838. Ó. O Coulthard vem andando bem mais rápido que as Ferraris. Vem acelerando o fundo ali o David Coulthard. Já já nós vamos entrar nas 10 voltas finais. Uma corrida de muitas ultrapassagens, de muita luta. Aí você está vendo ali o Hércules Colombo. Esse, nós estávamos falando aí de 25, 27 anos de Fórmula 1, esse deve ter uns 30. Fotógrafo italiano. Para você ter uma ideia como as coisas vão passando de pai para filho ou de pai para filha. O Colombo está aí na Fórmula 1 fotografando há tantos e tantos anos. A filha dele hoje trabalha na Ferrari. É, amigo, o tempo passa. (73 voltas no total. Vamos já para as 11 voltas finais. Você está vendo aí a briga do Jason Button com o Heidfeld. Jason Button é o oitavo, o Heidfeld é o nono. O Felipe Massa não está correndo porque foi punido no Grande Prêmio de Monza. A punição significava perder 10 posições no grid de largada. O Sauber preferiu correr com o Heidfeld e o Frentzen, para que não tivesse que largar no fim do pelotão. O Felipe Massa que volta a correr no Japão, mas vai ser a última corrida dele na Sauber. Ele está negociando com a Jordan. Vamos torcer para que ele acerte com a Jordan. O Antônio Pizzoni está negociando com a Jaguar. Vamos torcer para que ele acerte com a Jaguar. Rubinho permanece na Ferrari e o Cristiano da Mata vai chegar para trazer o talento ali da família da Mata. O pai dele, Toninho da Mata, foi um grande piloto. Ele vai correr na Toyota, o Cristiano da Mata. A torcida pelo Pizzoni é pela Jaguar, mas sabe lá se um dos dois aí, Ralf e Montoya, é claro que isso é muito difícil de acontecer, mas sabe lá o que pode resultar daquela confusão deles lá. De repente um deles é demitido. Seria melhor o Williams do que o Jaguar. 11 voltas para o final. Você está vendo aí o Irvine que vai sustentando a posição. O Irvine que pode até ser companheiro do Pizzoni, por exemplo, na Jaguar. Se o Irvine resolver continuar mais um ano, ele já tinha anunciado a aposentadoria, mas o carro ficou bom. Ele gostou de andar rápido de novo. E como os salários vêm em milhões de dólares, quer dizer, não é mau negócio para ficar um ano mais, né? Mas ele teria que aceitar um outro salário. Isso é decisão da Ford, a Ford que administra a Jaguar. Teria que aceitar um outro salário, porque a realidade é outra na Fórmula 1. Você vê o Ralf Schumacher atrás do Irvine,
Mas o Ralf, acontece o seguinte, o Ralf tem, na verdade, uma volta atrás do Irvine e 2 voltas atrás do líder da corrida, dos 2 líderes, né? Do Schumacher, do irmão dele e do Barrichello. Torcedores ali da Jaguar, e aí você vê o Irvine ali na frente do Ralf Schumacher, a Jaguar ali na frente da Williams. 10 voltas, menos de 10 voltas agora para o final, para Schumacher e para Rubens Barrichello. Vamos ver agora qual é a diferença dos dois. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Vamos tentar ver aí qual é a diferença entre Schumacher e Rubinho nesse momento. 3 segundos, ponto 2. Aumentou o Schumacher. Vai pintando mais uma vitória do Schumacher e mais uma dobradinha com o Rubinho em segundo. 9 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Daqui a pouquinho as emoções do futebol. Como é que será que andam os jogos por aí, hein? Tem jogos importantes. São Paulo e Corinthians. Vasco e Portuguesa, por exemplo. Tudo 0 a 0. O São Paulo está para cima do Corinthians. Vasco e Portuguesa estão por ali, mas a partir das 5 você vai ter um jogo especial. São alguns jogos que são transmitidos, divididos pelas regiões do Brasil, para que, da melhor forma possível, você possa sempre estar próximo ao seu time, ao time que você tem alguma ligação. Portanto, logo depois das emoções da Fórmula 1, vem aí o futebol ao vivo. Campeonato Brasileiro e depois Domingão do Faustão, Chico Anísio no Arquivo Confidencial. Hoje o Brasil já estreou com vitória 3 a 0 em cima da Venezuela no Mundial Masculino de Vôlei. 25-16, 26-24 e 25-17. Serão 2 semanas de Mundial de Vôlei. Quem sabe no próximo domingo a gente não pode estar lá torcendo pelo Brasil numa decisão de título mundial. Por que não? Oito voltas para o final, 3 segundos e meio a vantagem. De Schumacher para Rubinho, 14 segundos e 2 a vantagem. De Schumacher para Coulthard, que é o terceiro colocado. O Montoya aparece na 4ª posição. Com isso, com esses resultados, o Rubinho abre 20 pontos em relação ao Montoya. São 10 a serem conquistados na próxima corrida no Japão. E com isso o Rubinho é vice-campeão mundial. Aí a torcida colombiana. Você viu passar o Rubinho e vai aparecer aí o Coulthard. Aí o comparativo do Coulthard e do Montoya. O Montoya foi na 63, menos 3 décimos. Na 64, menos 6 décimos. E na 65, menos 5 décimos. Ele vem tirando ali em relação ao Coulthard, tentando brigar pela 3ª posição. Veja lá a vantagem do Coulthard, 6.754. Você está vendo? Aí o Schumacher, que põe uma volta ali em cima do McNish, depois vem o Rubinho na 2ª posição e aparece o Coulthard e já aparece o Montoya. Você vê aparecendo ali o Coulthard e vai aparecer o Montoya lá atrás. João Pedro Paes Leme. O Montoya e o Ralf Schumacher devem ouvir muito do Patrick Head, que é um chefe muito duro. E isso já aconteceu numa outra corrida, se não me engano, em 2000, no GP do Canadá. O Montoya levou uma bronca enorme do Patrick Head. E com certeza, nesse momento, o Patrick Head deve estar pensando o seguinte: se não fosse aquela lambança, será que o líder da prova não seria o Montoya? E você pode imaginar que com uma parada só que eles fizeram. Mas a verdade é que o Coulthard quando largou na frente deles. O Coulthard, naquele momento do toque, o Coulthard estava na frente do Ralf e do Montoya. E o Coulthard fez uma parada só também. Dificilmente ele poderia tirar essa diferença e estar na frente da Ferrari. Mas que eles vão tomar uma dura, vão. Seis voltas para o final, menos de 6 para o final. A Fórmula 1 vai se aproximando do seu final, apenas uma etapa a ser cumprida. Daqui a 2 semanas, circuito de Suzuka no Japão. E as posições podem todas serem definidas agora, porque assim como está, Rubens Barrichello conquista o título de vice-campeão, confirma o vice-campeonato. Aí o Peter Sauber.
O dono da Sauber, que fez a opção de deixar o Felipe Massa fora da equipe na próxima temporada para ficar com o veterano Frentzen. Aí restando menos de 6 voltas, já quando eles passaram, serão 5 voltas. Eu já dizia na última corrida que a explicação para isso não é muito esportiva, né? E sim porque com os pilotos Heidfeld e Hans-Harald Frentzen, o Peter Sauber está tentando acertar um patrocínio com uma empresa postal alemã. E ela exigiu então que os pilotos fossem os 2 alemães. Questão de grana. 5 voltas para o final. Passando o Schumacher e passando o Rubinho. 3 segundos e 4 a diferença. Passa o Coulthard. 4 e 4 a diferença de Coulthard em terceiro para Montoya em quarto. Aí sim. Seguramente o Montoya podia estar numa briga muito mais dura ali com o David Coulthard. Já são menos de 5 voltas para o final. Essa diferença significa mais ou menos 258 metros desse programa de computação aí. Olha como os carros ainda vêm misturando tinta ali na freada no final da reta entrada do misto. É o Ralf que finalmente consegue ultrapassar o Irvine, mas está uma volta atrás do Irvine. Tá aí a repetição. Ah, mas porque o Irvine errou, né? É que atrasou um pouquinho a freada, não tem jeito. Aí você vai vendo ali o Heidfeld, o Ralf logo atrás dele, depois o Irvine. Aí o Schumacher já completa mais uma volta. Rubinho também. Já 4 segundos a vantagem de Schumacher para Rubinho. Rubinho já se acomoda ali na segunda posição. Nessa altura não adianta mais atacar. Vai administrar a vantagem que tem para o David Coulthard. 4 voltas para o final. Cada volta tem 4.192 metros. O Vasco faz 1-0 na Portuguesa. Jeder, 1-0 para o Vasco. O Vasco vai tentando momentaneamente sair do sufoco. E o São Paulo estava sufocando o Corinthians, só que agora tem pênalti a favor do Corinthians. Aqui você vai vendo o Schumacher. Você vai vendo o Heidfeld passando ali, o Ralf Schumacher. E o Irvine vem logo atrás. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Montoya, Trulli e Villeneuve são os 6 primeiros. Depois vem Fisichella, Jason Button, Heidfeld na 9ª posição, o Irvine em 10º. E o Ralf tá ali, ó. O Ralf tá uma volta atrás. E é o seguinte. O Corinthians teve pênalti, mas... Você gosta de futebol, claro, né? Bateu, o Guilherme bateu, o Rogério defendeu. Você vai ter jogo ao vivo depois da Fórmula 1, mas todo mundo vai ter aí. O mais importante vai acontecer nesse clássico, chamando a atenção. Primeiro jogo do Ricardinho contra o Corinthians com a camisa do São Paulo. Campeonato Brasileiro, você acompanha tudo, todos os gols, todos os momentos, os jogos mais importantes sempre na Globo. Aí o Tony Jorge, que é o dono do circuito. O trabalho dele com o Bernie Eccleston, a Fórmula 1 foi aí para Indianápolis. Ele que fez essa obra para fazer essa parte mista, juntando com a parte do oval, tentando misturar ali a água e o óleo. E trabalham agora em conjunto para ter uma equipe americana na Fórmula 1, que é o que falta para pegar de uma vez os Estados Unidos. São 2, um ex-campeão mundial como o Phil Hill e um ex-piloto também americano que participou durante 11 anos da Fórmula 1, o Dan Gurney, ambos já com mais de 70 anos, mas nomes históricos aí do automobilismo americano, tentando fazer uma equipe para correr já em 2003 e com apoio total do Bernie Eccleston, comprando a Arrows, é claro. Então a chance de sair é muito grande. E pilotos americanos também, norte-americanos. Aí você vai vendo o Schumacher atrás com ele, Rubinho. Diga lá, João Pedro. Vou informar que durante o fim de semana, incluindo a sexta-feira, que eles consideram parte do fim de semana da corrida, vieram aqui ao circuito 170 mil pessoas. É um número respeitável. Claro, algumas corridas na Europa você tem isso no final do domingo, dia da corrida, mas com toda a tradição da Fórmula 1 na Europa, nos principais circuitos europeus. Você vai de carona com o Ralf Schumacher.
Daqui a pouco o Schumacher e Rubinho vão abrir a última volta. Olha a velocidade máxima ali, 347 do Ralf. A melhor passagem da corrida foi 350 do Sato, com o motor Honda da Jordan. E olha o Rubinho como chega a pé. Lá vem eles para chegar de mãos dadas de novo. Para sair juntos na foto. Nessa altura ficou liberado, atacou porque o Rubinho reclamou, aquela coisa toda. Agora é o seguinte, última volta. Então aí entra na folhinha e diz assim, ó. A corrida acabou na volta de número 71. Ganhou o Schumacher. A partir de agora vocês chegam juntinhos. E o Schumacher não vai pagar a dívida, não? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Tem aquela da Áustria. Será que agora a última volta? Todo mundo da Ferrari corre ali para receber os dois. Cadê a imagem dos dois? Você está vendo ali passando o Coulter. Aí você vê o Montoya que vem na quarta posição. Já não tem mais como atacar o Montoya, que tem mais 2 segundos. Aí as Ferraris vêm juntas para dar mais um espetáculo. Vai deixar passar nada. Será que vai? O que você acha aí em casa? Vai deixar passar ou não? Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Eles vêm na última volta. Para mim vão sair juntos na foto. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Tem a impressão até que se tivesse alguma coisa de devolver aquela gentileza do Rubinho, teria que ser mais para trás um pouquinho, para não tomar pancada de todo lado. Schumacher e Rubinho, mais um show da Ferrari, um passeio da Ferrari. Rubens Barrichello é vice-campeão mundial de 2002. Schumacher e Rubinho, aponta Schumacher, lá vem Rubinho. Vem Rubinho, vem Rubinho, vem Rubinho. Quem é? Schumacher, Rubinho, Schumacher, Rubinho, Schumacher, Rubinho, Schumacher, Rubinho. Lá vem os dois. Rubens Barrichello. O sinal do Schumacher, a gentileza da Áustria está liquidada. Quer dizer, acertei de novo, hein? A dívida está liquidada. É, pode soltar aí a musiquinha. Solta o tema da vitória. Rubens Barrichello. Na gentileza do Schumacher, devolvendo o que aconteceu na Áustria. Tava devendo. Rubens Barrichello em primeiro, Schumacher em segundo. Rubinho vai de novo pro alto do pódio. Era dia dele vencer para conquistar o vice-campeonato. Schumacher é campeão, Rubinho é vice. Fica ali aquele tchauzinho meio sem jeito ali dentro do carro. Então o Schumacher estava na frente. E agora, será que vem pancada de todo lado, outra vez em cima deles? Toca o tema da vitória aí. Agora, certamente não, né, Galvão? Estava tudo decidido. Na verdade, aquela corrida, a única coisa que se criticou é porque estava muito no começo do campeonato, dada a superioridade técnica. Aí a alegria do pessoal da Ferrari, Rubens Barrichello do Brasil. Ergue o braço, Schumacher, e o Rubinho fica ali numa posição até de reconhecimento do que aconteceu. O Schumacher vai à frente, ele vem ali atrás. Porque na corrida foi o Schumacher. Você vê o empresário do Rubinho, o Frederico Delanotte, o Fred. Importantíssimo no trabalho do Rubinho, de relacionamento com a equipe. Quando o Rubinho quis chutar o balde, quando ficou tudo complicado, foi o Fred que segurou a onda toda ali, que acertou tudo. Pôs o Rubinho no lugar exato. Muito importante a atuação do Fred. É o tema da vitória de novo, porque deu Rubens Barrichello do Brasil. Depois de Monza, ganha também em Indianápolis. Rubinho em primeiro, Schumacher em segundo, Coulter em terceiro. De forma evidente, sendo devolvida a gentileza de Rubinho para Schumacher, que não foi muito gentileza, lá foi ordem. Olha só como passa. Olha como passa ali. Cadê? Passou Rubinho. Amigo, meio bico. Até nisso o Schumacher é bom, né? Até nisso ele é gênio. Meio bico para Rubinho. De novo ali mostrando por outro ângulo a vantagem de Rubens Barrichello. Agora, quer ver? Olha só. Lá vem eles, quer ver? Ali, ó.
Aquela parte ali é de alvenaria, digamos assim, de tijolo, porque é original, lá do começo do circuito, no primeiro piso. Cadê? No bico do carro, Rubens Barrichello. Aí, Rubinho, chama o Schumacher, abraça o Schumacher. Carinho dos dois, domínio total da Ferrari. A verdade é a seguinte, a Ferrari deita, rola e humilha as demais equipes. Em que lugar que o Schumacher foi devolver a dívida em relação ao Rubinho? Justamente em Indianápolis, esse templo sagrado. Olha lá, Schumacher 134 pontos, Rubinho 71, Montoya 47, o carinho de Schumacher com o Rubinho. O Schumacher é campeão mundial, Rubens Barrichello é vice-campeão mundial. Rubinho venceu de novo, valeu Rubinho, que apertou, andou bem, andou forte. Essa era do Schumacher, Rubinho. Mas estava escrito, estava combinado, valeu, tá certo, já vamos ver os dois no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Meriva, o primeiro monocab compacto. Motor 1.8 e o exclusivo sistema só para nos postos Ipiranga, que garante seu combustível com rigoroso controle. E no Nacional Brasileiro, Rubinho no alto do pódio. E agora o hino italiano, homenagem à Ferrari, alegria de Rubinho, que logo chegou ao pódio, ele fez uma reverência para o Schumacher. Vamos dizer assim, valeu, hein? Aí a festa para Rubens Barrichello, tem a sambadinha de sempre, a festa para Rubens Barrichello, Schumacher, um aplauso, um reconhecimento da Ferrari ao belíssimo trabalho do Rubinho. Olha, o americano pode não saber direito o que seja a Fórmula 1, mas show eles sabem fazer. O carro do Rubinho parou ali numa plataforma, numa espécie de elevador, e está ali aparecendo. Rubens Barrichello do Brasil! Que importância que tem essa taça em Indianápolis. Nós vamos à premiação. O Paulo Martorelli recebe ali em nome da Ferrari. Ele que cuida do motor Ferrari. Vamos ver a premiação para o David Coulthard, para o Schumacher, para o Rubinho. O Rubinho fez uma grande corrida, repito, faz uma grande temporada, vive um momento para ele fantástico. Os aplausos aí para o Schumacher. Aplausinho entusiasmados para o Schumacher. E agora vem aí o troféu para Rubens Barrichello. Tem o David Coulthard. Inverter a ordem na premiação, mas tudo bem. Olha só que coisa, o carro de Schumacher caiu do Rubinho, já subiu. Rubinho não apareceu recebendo o troféu, aí a festa do champanhe. Um momento mágico para Rubens Barrichello, fica com o título de vice-campeão, vem. Mas pode colocar, como teve que aquela que ele teve que deixar ganhar na Áustria, o Schumacher agora devolveu a gentileza, ele coloca no currículo, olha, tem 2 templos sagrados no automobilismo, Monza e Indianápolis. Já ganhei nos 2. Então olha só, aí o momento da chegada, que o Schumacher dá uma aliviada, que o Rubinho vem por dentro, eles passam bico a bico. E agora, você está vendo a festa por ali, o Giantori aplaudindo. E quer ver como os dois, olha só, o Rubinho chega no pódio. Olha só, isso é a imagem recuperada. O Rubinho chega no pódio.
Aí o Schumacher vai chegar. Olha o que ele faz. Valeu, Schumacher. Bacana, tá certo. Bacana, valeu. Rubens Barrichello ganha mais uma, é vice-campeão mundial. Schumacher é campeão, a Ferrari deita e rola. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio do Japão. A Ferrari fez a festa, deu as cartas, jogou de mão. Rubinho fez uma belíssima corrida e o nome dele está escrito em grandes vitórias, em grandes circuitos, e ele merece porque fez uma grande temporada. Brasil! Rubens Barrichello do Brasil! Brasil! Valeu, Rubinho! Você vai ficar agora com o futebol, as emoções do Campeonato Brasileiro. Rubens Barrichello, Schumacher e David Coulthard. Globo, a gente se vê por aqui.